Chega mais, pessoal, que no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre perfumaria. Eu sei que a maioria de vocês que acompanham aqui meu canal já são bem experts em perfumaria, né? Até um pouco mais experts do que eu aqui. Até um pouco mais não, né? Talvez saibam bem mais do que eu, porque eu sou entusiasta da perfumaria, né? Eu gosto de perfumaria e resolvi fazer conteúdo para poder conversar com vocês e debater. E eu sei que uma galera aqui que acompanha meu canal já é muito, mas muito ligada na perfumaria. Mas queira quer não, sempre tem gente nova chegando, né? Tem uma galera nova chegando e que às vezes não compreende alguns termos que a gente fala aqui, né? Eu até tento colocar uma legenda. Todas as inscrições dos meus vídeos tem uma legenda de algumas coisas sobre perfumaria, né? E assim, eu vou tentar fazer um guia rápido aqui para essa galera que é iniciante, e até também para você que já é um pouco entusiasta, para que você debata comigo aí nos comentários, diga se eu falei alguma besteira, se você concorda, discorda com alguma dessas coisas. A primeira coisa que a gente sempre fala é nota, né? A gente fala essa nota, aquela nota. A nota é nada mais nada menos que a matéria-prima, né? A gente meio que simula o que seria na música. Na música existem as notas, a gente faz lá si, dó, né? Enfim. E aqui também a gente existem notas. As notas são as matérias-primas. Por exemplo, bergamota é uma matéria-prima, é uma nota. Lavanda é uma matéria-prima, é uma nota, né? Aí existem os acordes, né? Lá na música a gente soma 3 notas, por exemplo, dó, mi, sol, é o acorde dó maior. Então a gente soma 3 notas e forma um acorde. Aqui também a gente soma algumas notas, algumas matérias-primas e formamos também um acorde, né? Um acorde olfativo. Se a gente juntar algumas matérias-primas, por exemplo, se eu juntar, por exemplo, calone, lavanda e musgo, a gente tem um acorde aquático, né? Se a gente juntar algumas notas mais cítricas, a gente tem acorde cítrico, enfim. Isso é o acorde, né? A junção de notas. Eu não vou nem muito entrar nisso aqui, mas é mais para você entender. Nota é a matéria-prima isolada e acorde é aquela sensação de algumas notas que a gente tem em alguns perfumes. Não é exatamente a família do perfume, porque às vezes o perfume é um cítrico, mas tem ali um acordezinho aquático. Às vezes o perfume ele é um amadeirado, mas tem um acordezinho cítrico, fungé, enfim. O acorde é uma somatória de notas que dá aquele ar, né? Aquele ar, por exemplo, gourmet, de uma fragrância, aquático, cítrico, enfim, isso que eu falei. Então o acorde é a somatória dessas notas. Existem as famílias olfativas, né? O perfume ele é amadeirado, ele é fungé, enfim. Eu não vou realmente entrar afinco nisso, mas é mais para você compreender que existe isso. Uma das dúvidas mais frequentes, era até minha, eu lembro que eu pesquisei na internet para descobrir, por que o perfume tem DT, ou toilette, DP e parfum, Del Cologne, desodorante colônia, Del Parfum. Por que os perfumes têm isso? O que é exatamente isso, né? Isso, pessoal, é a concentração de essências. Uma fragrância é basicamente feita por dois elementos primordiais, que é a essência em si, aquilo que traz a fragrância, e o elemento transportador, que normalmente é o álcool, né? Poucas fragrâncias não usam álcool como elemento transportador, que transporta a fragrância, que faz a fragrância evaporar. Porque se for só a essência pura, ela só vai ficar ali, ela não vai, né, viajar no ambiente, ela não vai evaporar com muita facilidade. A gente usa o álcool como esse agente de transporte da fragrância, né? Uma fragrância que é Eau Toilette, ela tem de 8 a 14% de essência e o restante é de álcool, né? Já uma fragrância que a gente chama de Eau de Parfum é uma fragrância que ela vai ter de 15, no caso, já que a 14 é Eau Toilette, de 15 a 25% de essência e o resto é álcool. Já as fragrâncias que a gente chama parfum, aí é acima de 25. Existem algumas casas que criam outras nomenclaturas para uma quantidade maior, né, de essência e tal, mas assim, o que a gente tem como padrão mesmo em praticamente todas as casas de perfumaria é isso aí. Aqui no Brasil a gente meio que traduziu isso. Por quê? Porque isso queira quer não, essas palavras, ou parfum, ou toilette, são palavras francesas, né? Elas surgiram realmente lá nos primórdios, quando se começou a falar em perfumaria. Perfumaria é uma coisa muito antiga e no passado, pessoal, as pessoas sempre assimilavam o mau cheiro a pragas, a doenças, né? Eles não tinham noção das vidas microscópicas, né? Eles não sabiam que era uma bactéria, um vírus. A própria peste negra, na época, quando eles viam as pessoas mortas na rua e tal, eles viam que elas fediam, entendeu? Aquele ambiente insalubre contribuía para o aumento da doença, então eles tinham noção que o cheiro é quem trazia doença, né? Inclusive os médicos poderiam usar aquelas massas com o narizão, a pontuda aqui, aquilo era uma proteção para não entrar cheiro, que não protegia, né, de alguns vírus entrar e tal, mas era realmente o cheiro era que trazia mazelas. E perfume foi uma coisa que foi introduzida na sociedade como uma coisa medicinal, né, para você poder se curar de algumas doenças. Inclusive eles bebiam perfumes, não vão beber perfume, no passado eles bebiam perfumes.
e eram mais umas colôniazinhas, né? E colônia também é um nível de concentração, né? Colônia é até 3% de essência e o resto de álcool, né? Mas eu vou já entrar nisso aí, se preocupa não, que eu não vou deixar vocês na dúvida não. Eu só contar essa historinha rapidão. Se você não quer, você já pula aí e vai direto para outra parte. Mas enfim, naquela época eles usavam muitas colônias, né? E a colônia era realmente, eles misturavam ali algumas flores, alguma coisa, mascava ali na água mesmo, às vezes nem era álcool. Colocavam umas bacias, eles se molhavam, tomavam banho com aquelas colônias e tal. Inclusive os toiletes, os banheiros, né? Sempre tinham umas bacias, as pessoas iam lá e se jogavam. Por isso que o nome é água de toilette, ou toilette. Você ia nos toiletes e jogava aquela água em você e meio. Você tava ali, você terminar de almoçar, eu vou ali me perfumar. Você ia no banheiro, no toilette, né? Jogava aquela água de toilette em cima de você. Obviamente que a indústria reformulou isso, né? Colônia existe, né? Existe o Haute Collage, que é justamente essa concentração de até 3%, né? E existe o Haute Toilette, né? Que é a concentração mais comum que a gente vê na perfumaria. Aqui no Brasil a gente chama o Haute Toilette de Del Colônia, né? Desodorante Colônia, Del Colônia. Os Collage mesmo a gente chama só de Colônia aqui no Brasil, né? Os Del Collage, os Haute Collage, perdão. Aqui no Brasil a gente chama só de Colônia. Os Haute Toilette a gente chama de Del Colônia, desodorante Colônia, e os Haute Parfums a gente chama de Del Parfum. Existem alguns perfumes nacionais que já tem a nomenclatura em francês mesmo, o Haute Parfum, mas no geral é Del Parfum, né? Por exemplo, um essencial da Natura é um Del Parfum. Um Malbec do Boticário é um Del Collage. Del Colônia, perdão, estou confundido. O Malbec é um Del Colônia, que é equivalente ao quê? A um Haute Toilette. O essencial é um Del Parfum, que é equivalente ao quê? A um Eau de Parfum. Então essa é a lógica, tá entendendo? E existem os colônias também, que é equivalente aos Haute Collage. Aí a pergunta que sempre vem à mente, então quer dizer que um parfum ele fixa mais do que um Haute Toilette? Um Haute Parfum fixa menos que o parfum? Enfim, pela lógica, se for a mesma matéria-prima, digamos, se tivermos a mesma matéria-prima, teoricamente, um perfume parfum ele vai fixar mais do que o Haute Parfum. Se for as mesmas matérias-primas, certo, pessoal? Por quê? Vou dizer isso. Porque não é necessariamente uma regra. Existem Haute Toilettes que fixam muito mais. O exemplo que eu dei do Malbec, o One Million, por exemplo, de Pacabana, é um Haute Toilette. São fragrâncias que fixam horrores. Fixam horrores, certo? Por quê? Porque a matéria-prima são matérias que fixam mais. As matérias amadeiradas, as matérias mais sintéticas, elas tendem a fixar mais, enquanto matérias mais cítricas, mais aquáticas, elas tendem a fixar menos. Então, independentemente da concentração, né? Então, assim, pode ser que exista uma fragrância que ela seja Haute Toilette que fixe mais do que uma fragrância Haute Parfum que tem ali nas suas composições matérias-primas que evaporam mais rapidamente, né? Inclusive, existe uma loja assim que quanto maior a concentração, maior a fixação, porém menor a projeção, porque não vai ter tanto álcool para evaporar. Mas também não é uma regra, né? Claro que, como eu falei, se for o mesmo elemento, talvez essa regra ela exista, mas só que na perfumaria, sempre que eles reformulam para criar uma fragrância, já existe a EDTs, querem lançar, por exemplo, a Haute Parfum, eles nunca só aumentam a concentração, eles mudam algumas notas, eles tentam incrementar. E aí que surgem os flankers, que é outra dúvida também de muita gente. O que é um flanker? O flanker é justamente uma fragrância que decorreu daquela originária, aquela fragrância originária. Vou dar um exemplo para vocês. É um exemplo até que vai ajudar aqui nessa questão de concentração. Eu estou aqui, por exemplo, com o Sauvage da Dior. Essa fragrância aqui é uma EDT, né? Primeiro foi lançada essa fragrância aqui, ela fez muito sucesso. Aí a Dior falou, vou lançar um flanker dessa fragrância, vou lançar uma fragrância derivada dessa aqui. O que elas fazem? Elas lançaram, depois de um tempo, um Sauvage Haute Parfum, tá vendo? Não muda quase nada, só o nome Haute Parfum. Mas as notas mudam aqui, certo? Além da concentração. A concentração aqui agora é Haute Parfum. A concentração aqui agora é superior, né? A concentração aqui agora é de 15 a 25%, certo? Então, aqui era de 8 a 14, aqui de 15 a 25, e mudou algumas notas, porque é um flanker, eles realmente mudaram até um pouco o aroma, né? Não necessariamente só mudaram a concentração. Depois de um tempo, eles lançaram essa aqui, ó. O Sauvage Parfum, essa aqui já é a concentração maior, né? Aí é de 25% acima, né? Até 40, 30, eu não sei exatamente qual é a fixação. Que é outro flanker também aqui do Sauvage, certo? Aí quando foi o ano passado, eles lançaram esse aqui, ó. Pra confundir mais ainda, né? Lançaram aqui, ó, o Sauvage Elixir, ou Elixir, disseram que era uma concentração acima do parfum, né? Há quem discorde diga que ele é só parfum mesmo, então um parfum intenso, enfim. Mas foi o nomenclatura que a Dior quis dar. Diz que é acima de 40% de essência aqui, alguns dizem que não é. Então, assim, é uma concentração como se fosse superior, mas também mudou a fragrância, por isso é um flanker, não foi só uma mudança realmente de concentração, né? Vou dar um exemplo de outro flanker aqui para vocês que não tem nada a ver com a concentração em si. Por exemplo, o Homem da Natura. Tá aqui, ó, o Homem da Natura, certo?
Depois de um tempo, eles lançaram vários outros homens, chamados de flankers, que no exemplo aqui, ó, o Homem Essência. O Homem Essência é um flanker do homem aqui da Natura, certo? Isso é um flanker, é um derivado de uma fragrância de sucesso, já existe. Às vezes mantém o DNA, às vezes mudou totalmente, enfim. E só para ter exemplo também, aqui é um Eau de Toilette e aqui é um Del Parfum, ou seja, é um Eau de Parfum, certo? Aqui é um Del Colônia e aqui é um Del Parfum, tá ligado? Del Colônia equivalente ao Eau de Toilette, Del Parfum equivalente ao Eau de Parfum aqui no Brasil, certo, pessoal? Então ficou entendido essa questão das concentrações? Ficou legal? Deu para vocês entenderem? Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Mas é basicamente isso, não tem muito o que falar, não. Outra coisa que a galera fala muito aqui na internet, vocês já devem ter ouvido falar. Perfume tem validade? É claro que tem. Claro que tem validade. Tá lá, tá aqui, ó. No meu perfume tá aqui, ó, escrito aqui, ó. Válido até 2026. Tem validade. Né? Aí vocês vão dizer agora, não, mas já vi muita gente na internet dizendo que não tem validade. Não é que não tenha validade, pessoal. O que é que não tem? Não existe realmente um tempo pré-definido para a fragrância estragar, certo? Essa fragrância aqui, por exemplo, eu estou com a embalagem do Le Male de Jean Paul Gaultier. Pode olhar que a validade vem no selo de importação. Tá pregada aqui, certo? Em cima do plástico mesmo. Por quê? Porque a fragrância lá na origem, naquele país que ela foi produzida, não existia uma exigência, né, de que se colocasse uma validade nela, porque é uma validade muito difícil de se precisar. Já as agências reguladoras é que vão definir isso. Aqui no caso, por exemplo, é a Anvisa, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é quem vai definir essa questão da validade. Em 2019, antes de 2019, era de 5 anos a validade de produtos de perfumaria, cosméticos, etc. aqui no Brasil. A partir de 2019, a Anvisa facultou que as empresas aumentassem para 10 anos essa validade, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não sabem quando a fragrância vai estragar? Exatamente, eles não têm ideia de quando a fragrância vai estragar. Então, assim, existe validade? Existe. Entretanto, essa validade não é que é simbólica, é uma validade de segurança. É tanto que, de 2009 para cá, as empresas já podem colocar 10 anos na validade, mas eu não vi nenhuma empresa até hoje que colocou 10 anos de validade nos seus lotes. Ou seja, nenhuma empresa ainda arriscou isso, nenhuma importadora arriscou isso. Por quê? Porque a validade também é uma garantia de segurança para a própria empresa. Eu sou advogado, vocês sabem disso, então assim, é até um pouco da minha área. É uma certa segurança para a empresa. Por exemplo, digamos que a empresa produz uma fragrância e por algum erro lá de estoque, aquela fragrância veio com algum produto que faz mal à saúde, adulterado e tal. E depois de 10 anos você me vem cobrar, você está usando o produto e sente um problema de pele. Aí você vai cobrar da empresa, a empresa diz, não, você fica usando a fragrância fora da validade, dá nisso, entendeu? É uma segurança para a empresa, para dizer assim, ó, passou da validade, eu não tenho mais responsabilidade com você. A menos que a gente prove que a empresa sabia, e é má fé, enfim. Isso é questão jurídica, eu não vou discutir isso com vocês, enfim. Tem todos esses porém aí. Então a validade não é uma segurança só para o consumidor, é uma segurança para a empresa também. Então ela acha bom que tenha validade, porque ela não vai ter responsabilidade com você. Isso mesmo. Então assim, a gente usa perfume fora da validade, eu uso. Eu tenho vários aqui, mas é um risco. A gente está correndo risco. Inclusive eu tenho uma fragrância aqui, pessoal, que ela foi reformulada, que é outro ponto que a gente vai discutir aqui, reformulação. Por que uma fragrância é reformulada? Muitas vezes para baratear os custos, muitas vezes porque alguma matéria-prima foi banida, né, ela foi abolida, ou muitas vezes porque, enfim, a empresa quis mudar um pouco o cheiro. Tem vários porquês da reformulação. Mas os mais comuns mesmo é a escassez das matérias-primas, né? Às vezes a matéria-prima, nós vivemos numa terra finita, que tem recursos finitos, então as matérias-primas às vezes ficam escassas e arruma-se outro jeito de fazer aquela fragrância, e às vezes o perfume perde até desempenho. E outra coisa também é que algumas dessas matérias-primas são abolidas, como por exemplo matérias-primas animais, né? Várias matérias-primas animais, elas não podem mais ser usadas na perfumaria, por questões éticas, né? Questões também, enfim, vamos maltratar os animais só pra gente cheirar bem? Não tem lógica, enfim, não vou entrar também nesse método. Mas existem também elementos, notas, que no futuro a gente descobre que elas fazem mal à saúde. Às vezes você usa o perfume hoje e não sabe, mas daqui a um tempo estudos provam que aquela nota, aquela matéria-prima ela é cancerígena, ela traz algum mal para a pele, ela prejudica alguma coisa sua. Eu tenho uma fragrância aqui, que eu não vou ficar citando também, não é o objetivo, que já está vencida, que já existem reformulações no mercado e que eu sei que a minha tem elemento que é considerado cancerígeno. Isso mesmo. Então o que acontece? Passou esse tempo, a empresa não sabia, ela não fez de má fé na época. E tipo assim, já passou da validade, ela já recolheu aquilo tudo. Aí você está usando essa fragrância agora e de repente você desenvolve um problema. Né? Digamos que você consiga provar que aquele problema foi por causa do perfume X lá que você usou. Você está usando uma fragrância vencida, tá entendendo? Você usou uma fragrância fora da validade. A empresa deixou claro para você que você não podia usar aquela fragrância tinha validade só até aquele período.
Então a validade também é uma segurança para a empresa também, né? Então por isso que eles não aumentaram. Desde 2019 a Anvisa já tem uma portaria que aumentou para 10 anos, ainda assim todo mundo continua mantendo 5 anos, justamente por isso. Eles sabem que é uma segurança também para eles. Tô chegando quase que ao final do vídeo, eu sei que tá ficando bem pesado, muita informação, né? Se você estiver gostando desse vídeo, peço você para deixar o like nesse vídeo aqui. Você que tá chegando agora, se inscreve aí, tem muita coisa legal, não só tem essa conversa fiada aqui não, tem muita resenha de perfume aqui no canal, então aproveita e dá uma maratonada aí, ativa o sininho também para não perder nada. Outro ponto que eu vou conversar com vocês, eu notei aqui, deixa eu ver aqui, é contratipo. O que é um contratipo, né? Muita gente pergunta às vezes, o que é um contratipo? Um contratipo, pessoal, é uma fragrância que foi feita. Aqui no Brasil tá bem popular contratipo, né? E eu gosto bastante de contratipos, apesar de não trazer muito aqui pro canal, mas eu gosto bastante de contratipos. São fragrâncias que são inspiradas em fragrâncias de renome, né? Existe contratipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Existe aqui, por exemplo, o Sauvage Elixir, né? O Sauvage Elixir é uma fragrância caríssima, custa 800, 900 reais, 60 ml. Então uma empresa nacional compra aqueles elementos químicos, aquelas coisas, faz uma fragrância que é idêntica a isso aqui, certo? Talvez não com a mesma qualidade de matérias-primas, ou que mude pouca coisa, bota no frasco e cria um nome lá, mas diz, ó, é inspirado no Elixir. Isso é um contratipo, pessoal. É um perfume que tenta copiar um perfume famoso a um baixo custo, e é excelente. Existem muitos contratipos legais aqui no Brasil, muitas casas de contratipos legais. Então, contratipo é basicamente isso. A maioria dessas casas de contratipo que eu conheço, pelo menos, todas são registradas na Anvisa, ou seja, você vai ter segurança de não estar usando nada ilegal no seu corpo, não é uma fragrância falsificada, né? Então você vai ter a segurança de ter os órgãos de controle, né, fiscalizando essas empresas. Então tem essa vantagem, não é um perfume falsificado diferente de um que você compra, que está na mesma embalagem aqui, e você sabe que é falso ali dentro, pode ter um líquido muito nocivo à sua saúde. E existem também perfumes inspirados. Os inspirados são quase que contratipos, né? Eles só não são contratipos porque eles normalmente investem mais na marketing da fragrância, contratam perfumistas com um nomezinho um pouco a mais, né? Fazem a fragrância praticamente igual, poderia até chamar de contratipo, mas realmente lá no site deles você não vai ver a referência olfativa nessa fragrância, eles não vão dizer que fizeram inspirado, eles não vão dizer eu fiz copiando aquela, entendeu? O inspirado é realmente uma coisa que eles tentam fazer a fragrância parecida, mas tentam dar um toquezinho genuíno, colocar alguma coisa deles, entendeu? Eles tentam mudar um pouco. Vou dar um exemplo para você. O Essencial Elixir, né? Eu tô com a Elixir na mão. Essencial Elixir, ele é muito parecido com o Sage Man de Carolina Herrera. Todo mundo sabe disso, né? Uma fragrância muito parecida mesmo. Mas tem seus toques diferentes, né? Eles substituíram o uísque pelo conhaque, né? Trouxeram ali uma nota de copaíba. É uma fragrância que tem suas partes genuínas e é inspirada em uma fragrância de maior renome. Então, é uma fragrância inspirada, né? Então, ficou entendendo o que é contratipo, ficou entendendo o que é inspirado, é mais ou menos essa vibe, no fundo é uma coisa só. Outra coisa também que muita gente me pergunta, né, o que é decante? O que danado é decante? Decante, pessoal, nada mais nada menos do que a fragrância fracionada, né, em frasquinhos, em flaconetes, assim, eu tô com vários decantes aqui, ó. É a fragrância original, que o cara pega lá o frasco, né, pega aqui o frasco, e enche enche um flaconetezinho desse aqui, né, põe aqui dentro, divide, por exemplo, em vez de você pagar ali 500, 600, você paga 30, 40 reais por 2, 3 ml para você poder experimentar, né? As empresas, elas fracionam o perfume do frasco grande, colocam aqui dentro e vendem para que você possa experimentar a fragrância até usar. Tem decante de 1 ml, né? Aqui é um exemplo de 1 ml aqui, ó. Tem decante de 1 ml a 30 ml, né? Então, tem decante que dá para você comprar, inclusive, e usar. Eu, por exemplo, tenho várias fragrâncias, daí um decante de 5 ml, decante de 6 ml, que eu uso, né? Porque dá para usar várias vezes. 1 ml dá para você dar uns 10 borrifadas, dá para usar uma vez. Então, 6 ml, 7 ml você usa bastante. Se você tiver uns 10 decantes, dá para usar bastante decante, né? Então, decante é uma fração do perfume original. Existe decante de contratipos também, mas no geral é uma fração de perfumes originais, né? Colocados nesses frasquinhos, que o intuito maior mesmo é você conhecer a fragrância antes de você investir no frasco grande, né? O intuito maior do decante é que você possa conhecer a fragrância e depois comprar o frasco grande. A lógica do decante é essa, né? Então eu acho muito legal o decante também. Eu sempre compro decantes, né? Obviamente que eu invisto muito em perfume às cegas porque eu sou entusiasta, mas eu não recomendo isso. Hoje em dia a gente tem essa questão do decante, mesmo que você não tenha uma loja, tem muita empresa de decante aí, tem empresa que vende com frete grátis para quase todo o Brasil. Ou então frete baratinho, eu compro as meus aqui. Não vou ficar também citando, mas tem várias casas aí, dá uma olhadinha, não vou ser injusto com nenhuma casa de decante. E vem decante nos preços bem legais mesmo. Os meus aqui eu sempre compro decante, todo tipo de fragrância, principalmente fragrância de nicho, são fragrâncias de 2, 3 mil reais. Eu primeiro testo o decante para depois ver se realmente vale a pena eu adquirir o frasco. Foi assim com Racivar, foi assim com Reflection Man, foi assim com Creed Aventus, enfim. Foi assim com várias fragrâncias de nicho que são caríssimas. Primeiro eu adquiri o decante, depois foi que eu adquiri a fragrância.
Então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu conversei muita besteira, o vídeo ficou bem extenso, né? Mas eu espero que vocês tenham curtido esse papo aqui de perfumaria, sobre validade, concentração, decante, contratipo. Espero que vocês tenham curtido. Acrescenta alguma coisa aí que eu deixei de falar, ou então diz o que eu errei aqui. Pode deixar aí nos comentários, né? Qualquer coisa eu faço uma errata aí, peço desculpas se eu errei alguma coisa aqui. Mas acho que o importante mesmo é trazer essas informações para vocês e poder debater com vocês aí nos comentários. Vocês comentam e eu tento responder e a gente debate um pouco sobre esses pontos que eu coloquei aqui. Então é isso aí, pessoal. Se você caiu agora de paraquedas, não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não só tem essa besteira aqui não. A gente conversa muita coisa legal aqui no canal sobre perfumaria. Peço a você para deixar o like nesse vídeo, nos vídeos que você assistir e para ativar o sininho para não perder nada. Vou ficando por aqui, sejam sempre bem-vindos. Eu fui!